Então, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal, Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior aqui do vídeo para se inscrever e acompanhar os vídeos que são constantemente, diariamente, disponibilizados aqui para os senhores. Se você está acompanhando esse vídeo pela nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, as nossas saudações também para os senhores. Bom, no vídeo de hoje eu quero tratar com os senhores a respeito de um julgado do STJ que trata ao mesmo tempo de processo civil e direito civil. Eu estou me referindo ao recurso especial 1.515.701 do Rio Grande do Sul, RESP 1515701 do Rio Grande do Sul, julgado pela 4ª turma do STJ. Bom, esse julgado, mais precisamente, ele ao final trata do dever de prestar contas numa hipótese em que há curatela entre cônjuges. Isso porque nós veremos que há uma previsão específica no Código Civil que afirma o oposto, em que não haveria o dever de prestar contas entre cônjuges num certo regime de comunhão, num certo regime de casamento, de partilha de bens. E o STJ veio a conferir uma interpretação divergente. É isso que nós vamos analisar aqui com os senhores. Bom, vamos começar pelo começo, tratando da curatela. A curatela, meus amigos, trata-se de um encargo, de um munus atribuído a alguém para que possa reger, para que possa proteger, tutelar outrem que não possa, essa outra pessoa, exprimir sua vontade, seja de modo provisório ou permanentemente, e assim, portanto, o curador vai gerir os seus bens. Então, a curatela pode ser provisória ou permanente, ela se dá quando alguém não possa exprimir livremente a sua vontade, e a nomeação do curador se destina à proteção, à regência dos bens do curatelado. Quais são as hipóteses em que se dá a curatela? Bom, inicialmente, a previsão se dava no artigo 1767 do Código Civil, 1767 do Código Civil. Acontece que esse dispositivo ele foi substancialmente modificado pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência, que trata-se da Lei 13.146 de 2015, Lei 13.146 de 2015. Vou fazer a leitura como estava antes, como ficou depois, mas basicamente retirou-se menções a termos como enfermidade, deficiência mental. Bom, deixa eu ler aqui o 1767, na redação anterior. Estão sujeitos à curatela, a redação original do Código Civil. Inciso 1º, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental, vejam aí, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil. Na redação atual, esse inciso é disposto da seguinte forma: aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Veja o que eu mencionei ainda há pouco a respeito do que consiste a curatela. Inciso 2º do 1767, redação originária: aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir sua vontade. Esse inciso 2º foi revogado pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência. Inciso 3º do 1767. Os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Como é que ficou essa redação? Como é que ficou a redação desse inciso 3º após a alteração do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Retirou-se a referência aos deficientes mentais, permanecendo, portanto, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 4º do artigo 1767, na redação original.
do Código Civil. Os excepcionais sem completo desenvolvimento mental. E esse inciso 4º foi revogado pela Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E temos o inciso 5º, que são os pródigos. Então, esses sujeitos estão, portanto, submetidos à curatela. Bom, mas retirou-se, portanto, a menção à enfermidade, à deficiência mental, mas eu quero que os senhores percebam que essas pessoas enfermas, essas pessoas que possam sofrer de alguma anomalia, de alguma deficiência mental, mesmo que isso seja politicamente incorreto, essa referência, elas continuam tendo uma proteção jurídica. Retirou-se a previsão do Código Civil, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, nos artigos 84 e 85, disciplina a hipótese de previsão. Então vejam lá, artigo 84. Bom, a epígrafe desses dispositivos é a seguinte: do reconhecimento igual perante a lei. Artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida a curatela, conforme a lei. Veja 84, parágrafo 1º, portanto, trata que a pessoa com deficiência será submetida à curatela. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Então vejam que o artigo 84 e 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência trata claramente da previsão de se estabelecer a curatela para pessoas que têm alguma enfermidade, algum tipo de deficiência. Bom, continuemos. Essa alteração, diga-se de passagem, ao Código Civil se deu por uma lógica de humanização das pessoas com deficiência, né? Uma lógica, portanto, de trazer um tratamento mais humanitário a essas pessoas. Bom, vamos ver agora a ação de interdição, ou também chamada ação de curatela. Ela está prevista, estou com vade-mecum aqui, a partir do artigo 747 e vai até o artigo 758, 747 a 758, mas agora, vejam, é do Código de Processo Civil, 747 a 758 do Código de Processo Civil. O artigo 747, ele trata dos legitimados à propositura da ação de interdição. Vejam, 747 do Código de Processo Civil. A interdição pode ser promovida e tem lá a previsão. Só que o artigo 1768 do Código Civil também tinha a previsão dos legitimados. E esse artigo 1768, ele tinha a sua redação atribuída pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ali nos idos de 2015 também. Então, a questão que fica é qual norma deve prevalecer, portanto. E tem prevalecido o entendimento que o Código de Processo Civil revogou o artigo 1768 do Código Civil. Então, quanto aos legitimados, prevalece o artigo 747 do Código de Processo Civil, meus amigos. A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade que se encontra abrigado ou interditando, pelo Ministério Público. Bom, figura do curador. O curador está disciplinado no artigo 1775 do Código Civil. O artigo 1775 do Código Civil prevê o seguinte: o cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato é, de direito, curador do outro, quando interdito. Então veja, o cônjuge ou companheiro, ele é prioritariamente o curador do outro. É uma espécie de curador obrigatório. O cônjuge ou companheiro não é de direito curador do outro. Né?
Essa previsão ela não é imune a críticas, evidentemente, porque, vejam, deve prevalecer aqui, numa lógica, por analogia, do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, o melhor interesse da criança e do adolescente, que é o hipossuficiente, protegido pelo Estatuto. Aqui também deveria prevalecer o melhor interesse do interditando, da pessoa com deficiência, no caso, pessoa que não possa exprimir a sua vontade. O melhor interesse dela, que não necessariamente vai ser o cônjuge ou companheiro. Trata-se nitidamente de um instituto assistencial e protetivo, deveria haver uma flexibilização, portanto, na escolha, e não prevalecer uma norma tão fechada, como esse artigo 1775 do Código Civil. Vejam a esse respeito o que consta do artigo 755, parágrafo 1º do CPC. 755, parágrafo 1º do CPC. Vamos ao inciso 1º e ao parágrafo 1º. 755 do CPC. Na sentença que declarar a interdição, o juiz, inciso 1º, nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito. Nós vimos que a curatela pode ser permanente, provisória, total, parcial. O juiz vai fixar os limites da curatela e vai nomear quem vai ser o curador. Parágrafo 1º. A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Veja que o inciso 1º diz que poderá ser o requerente, não deverá. O parágrafo 1º vem e diz possa melhor atender aos interesses do curatelado. Então, me parece que o Código de Processo Civil andou melhor e estava aqui mais antenado a essa ideia de melhor interesse do curatelado, uma norma assistencial, melhor interesse do hipossuficiente, que é o curatelado interditando. Bom, sigamos. Uma última consideração que eu queria fazer muito rapidamente, ainda introdutória com os senhores, é o que consta do artigo 1775-A, para a gente fechar noções gerais de curatela, 1775-A do Código Civil, que é a curatela compartilhada. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Então, não necessariamente curador será uma única pessoa, poderemos ter um conjunto de pessoas nomeados como curadores, no plural. Bom, vejamos agora qual foi o caso que o STJ enfrentou. Portanto, tendo visto essa parte introdutória, que é importante para compreender o julgado, vamos ao caso. A era casado com B, então, marido e mulher, e eles eram casados pelo regime da comunhão universal. Regime da comunhão universal de bens, esse dado vai ser importante, como nós veremos a seguinte. O marido, A, veio a ter AVC, e B, a mulher, foi nomeada curadora, pela previsão que nós já mencionamos, veja, 1775 do Código Civil. E aí, posteriormente, superada a causa de interdição, a causa incapacitante, que na hipótese foi o AVC, superada a interdição, portanto, de A, ele voltou a exprimir a sua vontade, o casal veio a se divorciar, na hipótese, A e B se divorciaram, e A foi a juízo contra B, marido, que tinha tido AVC, foi interditado, curatelado, foi a juízo contra B, contra a mulher, que era a curadora, pleiteando, meus amigos, prestação de contas, alegando que a mulher, que B, dilapidou o patrimônio do casal no período da curatela. E aí, o que nos compete ver agora é o regime da prestação de contas. Vejam, a respeito da prestação de contas, seguinte, vigora a lógica da prestação de contas. Vejam a esse respeito o que consta do artigo 1783, que está inserido no capítulo da curatela.
1783 do Código Civil. Quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, é exatamente o caso. Não será obrigado à prestação de contas, salvo de determinação judicial. Então, os outros regimes de casamento de bens é obrigado à prestação de contas. Exceção feita, artigo 1783, ao regime da comunhão universal de bens, 1783 do Código Civil. Tem outras previsões que tratam da prestação de contas, artigo 1755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da administração. 1757 do Código Civil, os tutores prestarão contas de 2 em 2 anos e também quando, por qualquer motivo, deixarem do exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. E 1774 também do Código Civil. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos. Então, por isso que foi importante a gente ler esses artigos 1755 e 1757. Bom, então veja, pelo que nós vimos até agora, B, no caso, a mulher estava exonerada do dever, portanto, de prestar contas ao marido, por previsão, norma expressa do artigo 1783. Mas vejam a parte final do dispositivo. 1783, infine, salvo determinação judicial. E é justamente esse aqui o conteúdo do julgado. O STJ definiu, identificou duas hipóteses legítimas a ensejar o dever do cônjuge, mesmo no regime de bens da comunhão universal, a prestar contas ao outro cônjuge. Quais são essas duas hipóteses? Em primeiro lugar, quando tiver malversação dos bens ou quando for o caso de uma alienação de bens incomunicáveis. Os bens incomunicáveis estão lá no artigo 1668 do Código Civil. 1668. São excluídos da comunhão e aí tem lá um rol dos bens que são incomunicáveis. Então, tratando-se de bens que durante o período da curatela, se os bens que foram alienados, transacionados durante o período da curatela, eles foram malversados, eles foram vilipendiados, não foi dada uma destinação razoável aos bens, o STJ entendeu que mesmo o cônjuge, pelo regime da comunhão universal, deve prestar contas também. E se esse bem for incluído na categoria de um bem incomunicável, lá no artigo 1668 do Código Civil, por exemplo, os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade ou subrogados em seu lugar, os bens gravados de fideicomisso ou direito de herdeiro fideicomissário antes da realização da condição suspensiva e por aí vai. Então, essa era a abordagem do julgado que eu queria ver com os senhores. A interpretação adequada e atualizada do artigo 1783, duas hipóteses a ensejar a determinação judicial para que o cônjuge curador preste conta ao outro curatelado, mesmo no regime da comunhão universal de bens, portanto, excepcionando o artigo 1783 do Código Civil. E qual é a justificativa desse tratamento excepcional, dessas hipóteses? É a proteção do melhor interesse do curatelado, como nós vimos falando ainda há pouco. Curatelado que durante o período da curatela é hipossuficiente, o que justifica essa norma protetiva a favor dele. Então tá aí o julgado, espero que tenha agradado e sido útil aos senhores. Fico à disposição e até uma próxima.